Oi gente, sejam bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Rosália. E eu sou o Gustavo. Se você é novo aqui, já se inscreve e não esquece de ativar as notificações. Não esquece também de curtir e compartilhar, que isso ajuda bastante. O que também ajuda é você deixar o seu comentário pra gente saber o que é que você achou. E vamos pro vídeo. Não me sinto tão importante. Conversa com o Bial, Jô Soares. Não, mas você é importante. É que nem você disse, você é um pré-candidato a Isso é besteira. Tem tantos aí dentro da cidade. quadro político. Tranquilo. Que a gente acha uma oportunidade ótima, inclusive, pra se fazer política, que é conversar, trocar ideias, justamente. É a essência da política, né? Pois é. Então a gente já já queria começar dizendo que é um prazer receber você aqui, que a gente estava ansioso, a gente tem perguntas para fazer também. e a gente quer lhe ouvir. Então, para começar, acho que é uma boa a gente começar te ouvindo falar sobre a tua candidatura, se assim, saber o quanto tu pode falar já, porque eu sei que tem umas datas que são limite, né? Você pode se posicionar e tal, esse tipo de coisa. Eu não entendo muito bem, Eu vou explicar. mas tem umas datas, então. Então, começa explicando como é essa questão da data. Bom, primeiro eu quero agradecer vocês pelo convite, a Rosália e a Gustavo. Quando eu recebi o convite que Dodô fez essa ponte, eu fiquei bem feliz, mesmo assim, de acompanhar, de participar, na verdade, desse canal de vocês, de perguntas e respostas. Eu acompanhei o de Douglas e eu achei incrível assim, a naturalidade como o processo é feito. E assim, dentro desse processo de candidatura, a gente ainda está com uma pré-candidatura, né? Que é o que a Justiça nos permite fazer, que é pré-campanha. Que é, na verdade, comunicar, informar as pessoas que nós vamos ser candidato, que nós temos uma proposta para apresentar à cidade. Muito embora não podemos ainda, desculpa, muito embora a gente ainda não possa pedir voto, apresentar nossas propostas, apresentar o número, né, fazer campanha propriamente dito como a gente está acostumado, de comício, de entregar santinho e tal, e sobretudo com essa pandemia, né, que a gente teve que se reformular a forma como vai ser feita a campanha. Ainda é uma novidade, ainda é um mistério para muita gente, porque a gente não sabe como se comportar diante da pandemia, uma vez que geralmente campanhas são feitas com contato físico, com aperto de mão, com entrega de santinho e tal. Então a gente vai ter que se reinventar e encontrar uma nova fórmula de fazer campanha a partir do dia 27 de setembro, ou seja, de domingo, né? Domingo que começa oficialmente a campanha, e aí sim, com apresentação de número, de jingle, de propaganda eleitoral no rádio, na TV e tal, aquilo que a gente já está acostumado. Então o que nós temos hoje é uma pré-candidatura, né, que nós construímos ao longo de um tempo e que a gente vai apresentar a partir da semana que vem para a sociedade morenense com o nosso nome e com nossas propostas. Essa pré-candidatura, tipo, vocês têm um limite de candidatos para se associar ao partido e alguns deles vão ficando pelo caminho, ou todos que estão pré-candidatos, eles vão virar candidatos? Assim, a essa altura do campeonato, todo mundo que se coloca como pré-candidato vai ser candidato, né? Salvo aquelas que terão a candidatura indeferidas pela Justiça Eleitoral. Porque dentro desse processo é o seguinte: você, para ser candidato, você precisa, pela legislação eleitoral no Brasil, estar afiliado a um partido, né? E existem prazos para que você se filie a um partido. E aí esse prazo se encerrou em abril, lá atrás. Então, quando na verdade se havia uma conta de 6 meses para a eleição, tendo em vista que geralmente as eleições são em outubro, né? Ela foi adiada para novembro por conta da pandemia, mas geralmente a eleição é em outubro. Então, de abril a outubro, 6 meses. Então você precisa ter esse registro em partido há 6 meses atrás, para a partir daí, estando filiado a um partido, você ir disputar a eleição. Aí você se coloca como pré-candidato. Dentro desse processo você vai construindo seu nome, seu grupo, né, seu movimento, informando as pessoas que você vai ser candidato. E depois disso, aí vem o período de convenções, que agora recentemente a gente viu. Inclusive a gente viu a irresponsabilidade de alguns candidatos a prefeito fazendo aglomeração dentro da cidade, né? E aí a gente viu, passou na televisão, as redes sociais falaram muito disso. Então aquele foi o período de o partido, né, realizar sua convenção e aí escolher dentro daqueles filiados e filiadas os que serão candidatos. Entendi. Entendesse? Então existe todo esse processo que a Justiça Eleitoral nos coloca e nos impõe de prazos. O prazo para você se filiar a um partido, o prazo para você se colocar como pré-candidato, a convenção. Depois da convenção, aí o partido pega
os seus documentos, os seus registros, leva para a Justiça Eleitoral e lhe cadastra como candidato. Vai lhe gerar um CNPJ, né? E aí, a partir desse CNPJ, você é oficialmente candidato. Nós já fizemos todo esse processo, a gente só está esperando agora gerar o CNPJ. Já entregamos os documentos, que é nesse prazo que se encerra sábado. Sábado, dia 26 de setembro. Então, dentro desse contexto, a gente gera um CNPJ, que é exclusivo para a campanha. A partir dali, com a aprovação da Justiça Eleitoral, que se dá até dia 26, começa-se a campanha dia 27. Então, dia 27, eu serei candidato a vereador, não mais pré-candidato. Eu já posso pedir voto, eu já posso colocar jingle na rua, fazer comício e falar com o povo como candidato. Até lá, sou pré-candidato e apenas posso informar a população minhas ideias, o que defendo, quais as bandeiras que eu defendo e que eu levanto. E aí, formar um grupo que, né, eu tenho a sorte e a alegria de ter muita gente boa caminhando comigo, consolidando essa parada, e a gente vai ver no que vai dar no dia 15 de novembro. Eu espero que seja uma parada massa pra gente. Ótimo tu ter falado sobre isso, das tuas ideias, porque era algo que eu queria muito saber. Quais são as ideias, quais são as bandeiras que tu levanta? Então, as bandeiras que eu levanto, eu acho que deveria ser a bandeira que todo mundo devia levantar. Primeiro que eu acho que é a bandeira do respeito, né, da igualdade. A gente vive numa sociedade que ela está totalmente separatista, né? Em que sentido? No sentido de que estão se formando grupos e alguns desses grupos se isolam, né? Nós defendemos a pluralidade de ideias, né? É meio complexo falar de pluralidade e tal. Eu ouvi uma pessoa uma vez falando de interseccionalidade, palavra extremamente difícil, interseccionalidade, até para falar é um pouquinho complicado. Mas o que é interseccionalidade? São aqueles grupos que são oprimidos pela sociedade, que são rejeitados, que são marginalizados da sociedade, quando eles se organizam e eles se fortalecem um ao outro, né? A pauta LGBT, a pauta da comunidade negra, a pauta da galera da periferia, a pauta das mulheres. Então, se essa galera que é historicamente oprimida e rejeitada não é dada voz a essa turma, cada um com suas dores, com suas opressões que sofrem, se organizam enquanto minoria. E quando a gente fala de minoria, a gente precisa primeiro reforçar que minoria não é quantidade. Nesse caso, minoria não é quantidade. Porque se a gente for para a população brasileira, a maioria da população brasileira é mulher, né? Então não é minoria. Mas quando a gente fala de minoria, a gente precisa entender que é minoria de oportunidade, né? A mulher, ela não tem as mesmas oportunidades, então ela se enquadra como um grupo de minoria. A população LGBT é minoria porque sofre preconceito, né? É marginalizada. A comunidade negra também, né? Quantas pessoas negras a gente conhece que são formadas em medicina? Né? Eu não tenho assim uma recordação de alguém, salvo de uns tempos para cá que a gente tem visto, graças à política de cotas, né? Que é importante também ressaltar que é uma dívida que precisa ser paga. E só o tempo vai fazer com que a gente tenha uma igualdade, tendo em vista também que a maioria da população brasileira é negra. E essa maioria da população brasileira não tem acesso ao ensino superior. Então, tem algo errado aí. A gente precisa também falar disso. Então, as minhas bandeiras, Rosália e Gustavo, elas são essas bandeiras. A bandeira popular, a bandeira do social. É isso que eu levanto, é isso que eu defendo. É isso que eu acredito. E acredito não porque eu acho que é uma bandeira que está na moda e que as pessoas defendem e tal. Tá entendendo? Eu defendo primeiro por pertencimento, né? Boa parte dessas bandeiras que eu levanto e que eu defendo porque sou, porque faço parte, porque sou desses grupos, né? Que sofrem essa opressão e que sofrem essa marginalização. Então, eu organizando com esse grupo, a gente pretende levar, né, sobretudo nesse período de campanha, porque a gente não sabe a consequência de uma campanha eleitoral. A gente pode ganhar a eleição, mas a gente também pode não ganhar a eleição, porque quando você entra numa disputa, entra com dois caminhos, ou para ganhar ou para perder, faz parte do processo. Mas assim, a gente quer inclusive utilizar esse espaço de visibilidade, né? Quando você é candidato, quando você é pré-candidato, quando você tem um canal, quando você tem um Instagram, que você é um influencer, você tem um espaço
que as pessoas olham para você de uma forma diferente, né? Eu acho que vocês também concordam comigo quando vocês se dispõem a fazer um canal de diálogo, quando você se dispõe no Instagram a montar a prateleira cheia de coisas, quando você faz ali a casinha do Bob Esponja, tudo aquilo que eu acompanho vocês, viu? Então, tudo aquilo que vocês se dispõem a fazer, você ganha uma visibilidade, as pessoas prestam atenção em você, né? Então, a gente também, as pessoas passam a prestar atenção na gente como pré-candidato, como uma figura política. E como a gente vai usar isso para prestar um serviço para a sociedade morenense, enquanto candidato, enquanto pré-candidato. A gente quer usar esse espaço quando vocês, quando quem estiver assistindo, olharem para a gente, também entendam o recado. E não estou falando de questão de voto, de nada não, estou falando de aproveitar esse momento aqui, que a gente tem, de diálogo, de conversa com as pessoas, sobretudo agora, que se aproximam a eleição, para conversar com as pessoas e conscientizá-las. Porque se a gente, por exemplo, não ganhar a eleição lá na frente, a gente vai pelo menos ter um grupo que pensou diferente, que defendeu uma bandeira diferente, tá entendendo? Que pode deixar um fruto disso lá na frente. Que alguém se ligue, se toque e diga assim, poxa, verdade, pô, o que Alexandre falou naquele período é verdade, a gente precisa, enquanto sociedade civil organizada, manter-se na luta, continuar lutando, defendendo isso. Então a gente quer usar esse espaço, né, para levantar essas bandeiras dentro da cidade, porque a gente acredita que na nossa política local, na política em Moreno, a gente está preso a um movimento que defende pessoas. Você já pode acompanhar nas redes sociais que tem um grupo que defende político A, que é totalmente contra o político B, fica nessa guerra louca, né? Eu apoio Gustavo, e aí todo mundo que apoia Gustavo é Gustavo doente. Eu apoio Rosália, aí eu apoio Rosália, é aquela briga, e acaba que ninguém discute a cidade, ninguém discute pautas nenhuma da cidade, ninguém discute nada, e fica nessa, porque quem defende Gustavo vai sempre ver Gustavo como sempre certo, e quem defende Rosália vai ver Rosália sempre como certa. E a cidade, as pautas, as políticas públicas, as oportunidades para a periferia. E aí, qual vai ser, o que é que você vai propor para a comunidade negra, para a população LGBT dentro da cidade, que tem sofrido preconceito, que tem sofrido ataques físicos, né, que a gente tem aí acompanhado ao longo da história e da história recente. Casos de homofobia em Moreno, que viraram notícia nacional, né, mobilizou o país inteiro. E aí, vai ficar em quê? A gente vai ficar nessa, defendendo, levantando bandeira azul, bandeira vermelha, amarela, verde. Quando a gente tem a bandeira LGBT aí toda colorida e ninguém quer levantar, entendeu? Então, é isso que a gente defende. A gente defende uma pluralidade, a gente defende a pluralidade de ideias e essas pautas. É sobre isso que a gente quer falar, é sobre isso que a gente vem falando, né? A gente precisa entender que a eleição que se aproxima não é uma eleição para presidente de bairro, porque a gente também fica, tu vai ser candidato e tu vai fazer o quê pelo meu bairro, pelo bairro A, pelo bairro B, pelo teu bairro que tu mora. A gente precisa ter esse entendimento que o cargo que nós vamos disputar é um cargo para defender o coletivo, defender a cidade como um todo, centro da cidade, Bonança, zona rural, os engenhos, porque em todo canto que tiver um morenense, é obrigação do prefeito cuidar e é obrigação de vereadores e vereadoras fiscalizar, acompanhar e defender os interesses do povo e não interesses pessoais, interesses individuais, entendeu? Então eu penso que é por aí, assim, o que a gente tem proposto, o que a gente tem pensado para a cidade é algo que não vai beneficiar A, B ou C. A gente quer beneficiar a cidade como um todo, a gente quer lutar por uma cidade mais justa, mais igualitária, mais humana, que respeite a interseccionalidade, né? Como é que eu posso dizer? Essa junção mesmo de forças daqueles grupos que são menos favorecidos e menos olhados e ser voz mesmo, ser como a gente usa no nosso movimento, no nosso grupo, ter um de nós dentro do parlamento ocupando espaço de poder para representar a luta desse povo. Então o que você imaginar que não é foco hoje no poder público é foco para a gente. E não porque a gente tem uma candidatura para colocar na rua, porque sempre foi, né? Só olhar nosso histórico, olhar as nossas lutas pelo transporte universitário, que a gente sempre foi, né? Contra esse governo aí desastroso
do presidente Bolsonaro, que o povo de Moreno sente o reflexo, embora aconteça em Brasília as decisões. A gente aqui, né, na ponta, sente o efeito disso. Então, é sobre isso que a gente vem falando com a cidade, com um grupo de pessoas, e ainda é mais sobre isso que a gente vai falar quando nos for permitido pela Justiça. Uma coisa que eu sempre fiquei me perguntando, quando tu usa esse lema, quase que um mantra, esse ser um de nós, se fazer voz dentro lá, pelo menos que seja um para representar o pessoal. Tu acha que tu vai conseguir ter força suficiente? Como é que vai ser a luta lá dentro, sendo não apenas um, não quero usar o termo apenas, porque ser um já é muita coisa, mas sendo um, vai ser um contra uma multidão de pessoas atrasadas que vão estar lá, que a gente sabe que, querendo ou não, sempre consegue voltar. Então, sendo esse um que vai brigar de frente, tu tá preparado, tu já se preparou mentalmente, já tem ideias de como vai enfrentar o pessoal lá, como é que vai fazer a tua voz e a voz do pessoal que tem te acompanhado ser voz lá dentro? Eu acho massa a tua colocação, teu questionamento. Por quê? Porque esse tema que nós escolhemos para a nossa campanha, que já vem desde 2016, né, que eu também já fui candidato em 2016, ele não se dissocia, né? Tu destacou o um, né? Mas tu esqueceu de destacar o nós, porque não é só um, é um de nós. A ideia é levar justamente lá para frente a mesma frase, levar um de nós, mas vai um para o centro do debate, né? Para o espaço de poder, mas tem um nós para dar sustentação, porque a ideia da gente é lutar por uma parada extremamente coletiva. Então, a gente acredita que a gente vai ter força, sim, de levar as nossas pautas adiante, porque a gente vai ter como sustentação esse mesmo grupo que hoje faz campanha, faz pré-campanha, levar esse pessoal também para os espaços de poder, para pressionar, para criar movimento dentro da cidade, né? Para continuar ampliando a ocupação dessas pessoas nos conselhos municipais que existem dentro da cidade, para fiscalizar, porque o vereador ele pode ter acesso às informações do poder executivo, mas qualquer cidadão ou qualquer cidadã também pode, porque existe a lei de acesso à informação. Não pode ser negado a qualquer cidadão ou a qualquer cidadã as informações, porque existe o portal da transparência, né? Então, tudo que é gasto dentro do município, onde é investido, a prefeitura tem a obrigação de mostrar e apresentar para a população aquilo que é feito. Então, a gente entende que se obtivermos um mandato, a ideia é justamente que esse mandato esteja em total sintonia com o grupo que o elegeu, né? Para ocupar os espaços, para fazer questionamentos, para fortalecer isso. E usar o mandato como um mecanismo de força institucional. Tá entendendo? Assim, onde o povo não conseguir chegar, a prerrogativa de um vereador chegue. Se alguém não conseguir abrir a porta para um cidadão ou uma cidadã comum, vai ter que abrir a porta para um parlamentar. Porque ele tem o direito de ter acesso às informações. Sim. Porque qual é a atribuição do vereador? Uma delas é fiscalizar. Talvez se uma pessoa comum chegue, cria-se ali um obstáculo de dar informações. Porque a gente sabe que é assim que acontece. Mas se chega um vereador pedindo informações, não pode ser negado a ele, né? Porque ele também é um poder constituído. O prefeito foi eleito pelo povo, o vereador também foi eleito pelo povo. Então, eu acho que é por aí. O movimento coletivo, né, é a principal ferramenta daquilo que nós estamos propondo. Porque o candidato a vereador, a figura de uma pessoa, não é meramente ilustrativo, vamos dizer assim, mas é uma formalidade, né? Precisa de um rosto, precisa de um número, precisa de uma cara, né? Mas esse movimento que a gente tem feito, ele é extremamente coletivo. As decisões são coletivas, as pautas são coletivas, né? Os encaminhamentos são coletivos. Então, eu represento uma galera hoje. E amanhã, se tivermos um mandato, a linha de raciocínio é a mesma, continuar representando essa galera nos espaços de poder. Isso é muito legal, porque independente se ganhar ou não, já deu muita voz nesse meio tempo, já foi dada muita voz, já abriu espaço para muita coisa ser dita, muitas bandeiras serem levantadas. Isso é muito bom, e se vier a ganhar vai ser muito bom também, porque vai ser uma voz geral, vai ser algo muito importante. Tu tem algum tipo de plano B?
Porque como tu disse, já é a tua segunda candidatura, né? Tua segunda tentativa, no caso. Durante esse meio tempo, quando tu não conseguiu lá atrás, até chegar nessa nova campanha, o que é que tu fez? Que tu só, tipo, tentou buscar mais jeito, de angariar mais fundos, buscar mais gente, continuar na candidatura, ou tu se desvinculou durante algum tempo de política e foi fazer outras coisas, foi viver como uma pessoa normal? Vê, primeiro que assim, a minha candidatura em 2016, ela foi fruto de uma luta já pelo transporte universitário, né? Nos projetou, nos deu uma visibilidade para disputarmos uma eleição em 2016. A gente não conseguiu o mandato, mas a gente, como é que eu posso te dizer? A gente saiu vitorioso naquela eleição. Nós não gastamos R$1 naquela campanha e a gente teve 346 votos. Né? Teve vereador de mandato que teve menos votos que a gente. Teve vereador que foi eleito com menos votos que a gente. Então a gente saiu extremamente vitorioso daquela eleição, mesmo não ganhando um mandato. Eu acho um absurdo, velho, isso. Você conseguir mais votos que alguém e não conseguir se eleger só por causa de questão de chapa política, né? Legenda. Eu acho isso um absurdo, muito grande. Mas assim, se tu for fazer uma análise mais profunda da situação, no fundo tu vai entender. Porque essa conta da eleição proporcional, ela dá, na verdade, uma movimentação no direito das pessoas serem eleitas. Por quê? Porque se a gente for eleger só quem a gente, sobretudo no cenário brasileiro, só quem for os mais votados, em Moreno são 11 cadeiras no parlamento. Então, se for só os mais votados, a gente corre o risco de sempre vai ganhar quem tem mais dinheiro. Uhum. Porque a gente sabe que existe ainda a prática da compra de votos, né, dos favores e tal. Então, quando há essa conta da proporcional, ela dá uma flexibilizada na possibilidade de você ser eleito. Então, é uma conta meio louca, que parece injusta, mas que ela dá o direito também de um presidente de bairro ganhar e representar a comunidade. Porque senão, a gente vai correr o risco de propostas muito boas nunca chegarem, nunca darem certo, porque falta ali um recurso, falta uma visibilidade, entendeu? Isso não é nem falta de boa vontade. Porque quem tem mais dinheiro investe mais na campanha, é mais visto, e por ser mais visto, é mais lembrado, entendeu? Então requer um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de como é que eu posso dizer? De análise mesmo, de como é feita a conta da eleição proporcional. Porque eu, como eu disse no começo, eu sou leigo, completamente leigo sobre política mais a fundo. Mas esse é o pensamento de todo mundo, né? A maioria foi mais votado e ficou fora. Como assim? Mas é porque tem toda essa conta, e tem os votos da legenda que contam também, que é quem vota, quem não vota no vereador, mas vota no partido, né? Então, é uma conta bem louca. E eu acho que, como eu estava perguntando antes, tu tinha perguntado antes, a gente continua na luta, entendeu? Agora, se Rosália me perguntar, se Gustavo me perguntar, se eu passei desde 2016 e até 2020 calculando meus passos para ser candidato, não fiz isso. Eu tinha uma vida para viver, faculdade, amigos, relacionamentos, trabalho, outras coisas, porque eu não vou pautar a minha vida pensando em eleição. Tá entendendo? Eu não vou me aproximar de Rosália pensando no voto que ela pode me dar. Eu não vou fazer alguma coisa, uma luta com Gustavo, pensando no que isso pode me gerar daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Eu não vivia nessa expectativa de chegar a 2020 para ser candidato. Uhum. Tu tá entendendo? Continuei na luta. A gente não venceu a eleição em 2016. Em 2017 entrou um novo governo para o Poder Executivo, né, que é o atual prefeito. E a gente continuou na luta, lutando na área que era da gente, que a gente sempre estava presente, que era o transporte universitário, que para a gente era uma pauta extremamente importante. E continuará sendo, né? Porque enquanto universitário, sou usuário do serviço, sei o que é ir para a faculdade depois do trabalho, cansado, sei o que é voltar 10 horas da noite, chegar em casa meia-noite, né? Gastar dinheiro com moto para poder vir para casa, porque o transporte só deixa na avenida. Então tem todo um rolê que deve ser considerado. Então, por conta disso, que permaneci na luta permaneci estudando, mas assim, permaneci lutando pela reativação do transporte universitário. Mas não pensando no que isso poderia me ocasionar de vantagem eleitoral. Como usuário, entendeu? Se não fosse usuário, continuaria defendendo, porque passei, sei o que é passar por isso.
Então vem uma galera nova aí que precisa desse transporte. Então a gente continuou nessa pauta, lutando, né, pela reativação do transporte universitário, até que conseguimos, né, gratuito. Logo depois aí a gestão passou uma rasteira na gente, passou a cobrar pelo transporte universitário, né, dizendo que ia melhorar o serviço e acabou que não melhorou absolutamente nada. E aí a gente continuou, fomos contra, né, a cobrança desse valor, porque a gente acredita e defende que o transporte tem que ser de qualidade e tem que ser gratuito. E aí a gente teve uma ala de estudantes que pegou no primeiro grito, que é melhor pagar do que não ter, e a gente discordou desse posicionamento. E aí a gente acabou que naquele período ali se distanciou, porque a gente estava defendendo uma pauta diferente. E tinha uma ala que já tinha agarrado no primeiro grito essa proposta. Então a gente optou por não, né, seguir, uma vez que tinha uma galera que queria. Tanto é que a nossa rota, né, a rota que eu fazia parte, que era a rota que passava pela UFPE, pelo IFPE e pela UFRPE, né, na rural. Essa rota, que era a minha, ela foi excluída, né, ela não existiu, porque a gente continuou resistindo em não pagar esse valor, e aí a prefeitura tirou essa rota da rota deles, porque aí a gente passou a ir de ônibus e sofreu o que a gente já vinha sofrendo. Então é isso, eu continuei na luta, né? E aí a gente veio numa eleição, passamos por uma eleição em 2018, né? Que foi uma eleição muito difícil, sobretudo o resultado dessa eleição foi muito difícil, porque colocou no poder um genocida, colocou no poder um louco, né? Porque não tem outro adjetivo para dar ao presidente da República. A gente viu aí agora o cara ir à ONU fazer um pronunciamento e negar tudo que está diante dos olhos. Todo mundo sabe que é mentira, mas o cara lá vendendo uma verdade que não existe. Então a gente continuou nessa luta, a gente continuou resistindo e ao mesmo tempo a gente continuou defendendo o que nós sempre defendíamos. Porque o que eu defendo na política, o que eu defendo para Moreno, não é porque sou candidato, entende? Eu defendo porque eu acredito nessas bandeiras. Elas não pertencem a partidos, elas não pertencem a grupos, elas pertencem a mim. Elas pertencem a você, as suas lutas pertencem a você. Tá entendendo? Você, quando vai para um grupo, você vai para organizar, para dar encaminhamento e tal, mas aquelas pautas são suas, você acredita nelas. E você leva ela para onde você for. Então a gente continuou nessa luta. E agora, em 2020, aí sim, vai ter um processo eleitoral. A gente junta o nosso grupo, boa parte daqueles que estavam com a gente em 2016, outros que chegaram no caminho e outros que ainda virão, né? Mas aí a gente juntou o grupo e disse, e aí, a gente disputa, a gente fica na nossa, a gente fica quieto, porque tudo é muito decidido coletivamente. Então, vamos disputar de novo a eleição. Eu acho que a gente pode, a gente tem uma força aí que pode ser somada e pode disputar uma eleição dentro da cidade. E aí a gente disse, ok. E aí meu nome foi referendado novamente, por já ter sido em 2016, né, e por ter construído e colocado um nome na rua, meu nome foi referendado para de novo representar esse movimento, de novo representar esse projeto. E aí a gente, agora sim, agora eu procuro Rosália para falar de política, agora eu procuro Gustavo para falar de política. Daqui a pouco eu procuro Rosália para pedir voto, para apresentar minhas propostas, apresentar o que a gente construiu, né? Chamar para construir com a gente, conversar com a gente. E aí a gente vai caminhando, pensando sim, agora, num projeto político, porque a gente vai passar por um processo eleitoral, a gente está numa pré-campanha, vai chegar a campanha, aí agora é natural. Agora passar 4 anos agindo, pensando, falando, visando uma eleição, nem fiz e nem farei. E se porventura tivermos um mandato, pensaremos em eleição lá na frente. Porque o mandato ele é feito para trabalhar pelas pessoas, para lutar pelas pessoas. Sem pensar em reeleição, sem pensar em nada. Isso é outra construção, isso é outro processo. Como construímos 16, como construímos 20, aí se pensa como vai construir no futuro. Que a gente tem que se preocupar com o presente. E os políticos de Moreno, eles estão acostumados a sempre pensar no futuro, porque eles querem se perpetuar no poder. Se perpetuar no poder. Tem prefeito aí que já está prefeito há 4 anos, né, buscando o 5º mandato.
Tem político que está disputando prefeitura, mas também já esteve no poder, né? Ocupou espaços no executivo, ocupou espaço no legislativo. Então a gente precisa refletir sobre tudo isso. Mas a gente precisa olhar o agora. Porque a gente fica pensando no futuro, no futuro, no futuro. Outras pessoas ficam pensando no passado, que Moreno tinha isso, Moreno tinha aquilo, Moreno perdeu isso, Moreno perdeu aquilo e tal. Aí fica nessa. Uns olhando o futuro, outros olhando o passado e ninguém olhando para o presente e a cidade que a gente vive agora, né? Porque o futuro a gente faz agora. Hoje tu ainda é estudante ou tu tá formado em alguma coisa? Né, estudei Geografia na UFPE e agora eu faço Letras, né, na Universidade Católica de Pernambuco. Então estou agora estudando Letras. Com essa pandemia, uma loucura, né? Faculdade, pré-campanha, reunião, gravação aqui do podcast, um monte de coisa. Mas estou na luta, né? Hoje eu estudo na Unicap. Tu pretende lecionar depois? Eu adoro lecionar. Pode dar uma pausa rapidinho, só pra eu vir aqui na porta. Eu gosto muito de lecionar. Você tá muito suave aí. Pô, você é perfeito, não tem um defeito. Ainda pra segurar. Se fosse para lecionar, tu faria geografia ou letras? O que é que te encanta mais? Tu deixou de fazer geografia? Deixei. Mas algo desagradou o curso? Ou Eu se encantou mais com o outro? talvez, na verdade, tenho uma paixão por ser professor. Eu viajo em ser professor. Não é que eu me desencantei com a geografia, não. Mas assim, talvez eu não tenha levado o curso, por não ter me encontrado tanto com ele, da forma como eu deveria. E aí, eu desde criança tinha uma ideia de ser professor de português, né? Sempre tive isso na mente, porque Legal. algumas pessoas querem ser professor, algumas pessoas querem ser jogador de futebol, outros querem ser médico, outros querem ser astronauta. Eu sempre quis ser professor, disso eu nunca tive dúvida, assim, sempre quis ser professor. Só não sabia do que eu seria professor. Aí pensei ainda que poderia ser professor de matemática, mas eu sei só o básico de matemática, o resto que eu tenho aqui para calculadora. E aí eu, hoje, né, mais maduro assim, de enfrentar a realidade, eu disse, poxa, eu acho que é com português. Porque eu adoro leitura, adoro literatura, adoro, né, esse universo das palavras. Me expresso bem, né, e tal. Aí eu encaminhei agora para o caminho das letras. E acho que vai dar muito certo. Agora, eu adoro ser professor, assim, independente. Eu acho que é massa. Tem alguma pergunta? Eu tenho. Eu falo bastante também. Pois é. Fora tudo isso, né? Fora todo esse meio político, quem é Alexandre? Quem é você? Como você é? Essa pergunta é muito... Fazer uma autoanálise é meio complicado, né? Eu acho que é difícil você se auto-afirmar. Alexandre é um cara simples, eu acho assim... Eu acho não, tenho certeza, né? Porque se eu achar, Não, eu sou um cara extremamente simples. Eu gosto de coisas simples, eu gosto muito de conversa. Alexandre é aquele cara de mesa de bar, que fala de política em mesa de bar, né? Que fala de uma série de coisas. A gente vinha subindo, conversando, eu, Douglas e Rui, e a gente, se for fazer uma análise do que a gente veio conversando, a gente conversou sobre uma série de coisas. E do que você imaginar, assim, pela intimidade que temos de amizade, das coisas mais baixas às coisas mais complexas, né? Veio falando de filósofos e de uma série de coisas, e passa pela política, e passa por uma brincadeira, e passa no mercado e compra uma cerveja. Então, é essa série de coisas, assim, esse misto de informações que forma a minha pessoa. Eu não sou uma pessoa específica de um ponto, entende? Eu gosto de transitar por vários... tudo, né? Por Fluido. tudo, como diz Adriana Calcanhoto, transito entre dois lados, e de um lado eu gosto de opostos, e do outro eu gosto do mesmo lado. Mas eu acho que é por aí, assim. Eu sou uma pessoa muito tranquila, eu sou uma pessoa de fé. Eu tenho uma fé, né? E eu respeito muito a fé que tenho. Eu sou uma pessoa dos direitos humanos. Eu sou uma pessoa da periferia, né? Nascido e criado no Xingu. Então, é isso. Sou uma pessoa que não gosto de ficar em casa. Tem gente que adora ficar em casa assistindo e tal. Essa pandemia foi uma tortura pra mim. Porque eu gosto de estar na casa dos outros, assim. Eu adoro estar na casa dos outros. Almoçar na casa dos outros, comer na casa dos outros, ir pra casa dos outros pra fazer nada.
né? Às vezes eu saía da minha casa e ia para casa de uma família que é amiga minha, e que eu chegava lá, tipo, deitava no sofá e ligava a televisão. E ficava lá, tipo, a tarde toda fazendo isso, assistindo televisão. Tipo, na minha casa tem sofá, na minha casa tem televisão. Mas eu sou uma pessoa do mundo. Não gosto de ficar em casa. Tanto é que eu recebi várias ligações, mensagens no WhatsApp, no tempo do auge mesmo da pandemia, que dizia assim, eu não sei como é que tu tá lidando com isso. Eu também não sei como é que eu tô lidando com isso. Porque eu tava trocando o dia pela noite. Dormia o dia todo, acordava às 5 horas da tarde, 4h30, 5 horas. E aí passava a madrugada toda acordado, né? E isso foi uma loucura, assim. Então eu sou uma pessoa extremamente tranquila, mas ao mesmo tempo agitada, né? Sou uma pessoa que brigo muito. Pode perguntar aí aos amigos mais próximos. Brigo bastante, fecho a cara, fico com raiva, porque sou humano, né? Então tem todas essas emoções, elas são muito evidentes. Sou ciumento, assim. Sou mais ciumento com amigos do que com relacionamentos. Sou pisciano, então aí você já sabe que com certeza. E viajado demais, viajo muito, né? Por exemplo, a gente assim, às vezes eu me policio de pensar uma cidade extremamente melhor para as pessoas, porque para não correr o risco de ser utopia, a gente precisa ter o pé no chão. Aí, às vezes a gente coloca o pé no chão e enfrenta que Moreno vai passar por um processo de muito tempo para a gente ter a Moreno que a gente quer. Mas a gente precisa dar um pontapé inicial, a gente precisa dar o primeiro passo. E não ficar na fantasia, não ficar no sonho. Mas eu sou um cara extremamente sonhador, né? Sou um cara extremamente agitado. Mas sou o cara da mesinha do bar, sou o cara dos amigos, sou muito assim, muito. Definitivamente pisciano mesmo. Sou muito dos amigos, assim. Gosto muito de estar com gente, conversando. Não gosto de sair sozinho. Né? Se for para ir na rua pagar uma conta, eu sempre vou procurar um amigo para ir comigo, porque não sou um cara de estar sozinho. Então, eu sou isso, assim. Eu sou dos extremos, né? Quando é para sofrer muito. E quando é para se alegrar muito. Me identifico completamente, canceriana. É muito parecido. Muito com parecido. Certeza. Eu não entendo nada de signo. Eu comecei a entender. Agora quando você vai para aquela parte do ascendente, da lua, do sol, aí eu já fico mais um pouquinho complicado, né? Sei quem é meu ascendente, mas assim, mais a fundo eu já vou ficar limitado. Mas sou tão enxerido que ainda me meto em dar pitaco. Tinha umas coisinhas que a gente queria te perguntar, que são meio clichês. Tipo, perguntinha padrãozinha e tal. Uma delas a gente até já fez agora, que é tipo, quem é Alexandre, fora da política, quem é e tal. Mas a gente também queria saber o que é que tu enfrentou até chegar aqui onde tu tá hoje. Tu é pré-candidato novamente, tu já enfrentou coisas lá atrás, tenho certeza, por ser quem é. Não por ser só um candidato, mas por ser quem é. Porque a gente, por ser quem é, a gente nem é nada, tá ligado? Eu, Gustavo, ela, Rosália, a gente não é nada. Mas tem gente que julga a gente só por olhar e tipo, não fica a cara. Então o fato de você assumir a responsabilidade de ter um cargo político, de tipo, se fazer voz pra multidão, obviamente que muita gente vai olhar pra você e vai dizer, ixi, tá querendo aparecer. Muita sempre coisa. tem, né? Então como foi esse teu caminho até aqui? O que é que tu já percurso, ouviu? né? De lá pra cá. Bom, eu vou dizer uma coisa a vocês, assim, tem um ditado assim, pedras no caminho, guardo todas, um dia construirei o meu castelo. É uma frase bem clichê, a gente usava muito no Orkut, né, começo de Facebook, nick de MSN, a gente sempre usou muito essas frases, né, essas pedras no caminho. Bom, pedra no caminho a gente encontra em qualquer coisa que a gente for fazer, né? Eu tenho certeza que esse lance aqui desse canal de vocês, muita gente, talvez vocês nem saibam, assim, mas muita gente vai criticar, Com certeza. não vai incentivar, vai dizer que vocês estão querendo ser blogueirinhos, né? Vai ter, e tipo, ninguém vai chegar, ou pouca gente vai chegar e vai dizer, pô, que massa que tem alguém de Moreno também, criando conteúdo na internet. Por que tem que ser só a galera com 1 milhão de seguidores e tal? Até quem tem 1 milhão, quem tem não sei quantos milhões de inscritos, quando fez o canal, teve o primeiro inscrito, o segundo inscrito e tal. Então, falta muita gente para incentivar. Falta. Na política é a mesma coisa, sobretudo porque a gente vive na política no meio das raposas velhas, né?
os caciques da política. Então, cacique na política tem um ditado também que diz que prego quando se destaca, leva martelada, né? E a gente fica nessa situação de enfrentar essas raposas velhas da política de Moreno. Eu tenho total liberdade de enfrentar qualquer uma delas, eu não tenho medo de raposa, não. Tá entendendo? Agora, criticam justamente porque se sentem ameaçados, né? Muita gente se sente ameaçada pelo nosso movimento, e não é por Alexandre em si. Primeiro porque Alexandre traz consigo uma série de jovens ávidos por mudança, né? Gente que está inconformada com esse cenário. Mas eu digo, no geral, qualquer candidato mais jovem que se coloque, ele não vai ter, da parte dos políticos mais antigos, incentivo. Até usa, você é a nova geração, é importante que você vai trazer um discurso de renovação, você é a renovação, você é massa. Eu cansei de encontrar políticos por aí que me falaram isso, um monte, de apertar minha mão, de abraçar. Pô, você está fazendo um movimento massa. Mas quando chega agora o momento do funil, de afunilar mesmo, de apertar o nó, essas pessoas estão com os mesmos políticos que apoiavam sempre, né? Então como é que você defende renovação se você continua com as coisas velhas? E eu não estou falando que político que está há muito tempo na luta, nos espaços de poder são ruins, não. Alguns até são. Mas tem outros que eles mudam, como é que eu posso dizer? Eles estão ali há muito tempo, mas eles continuam lutando pelo que acreditam. Entendeu? A gente não precisa, não pode... tem uma evolução. Exatamente. A gente não pode generalizar que político é tudo ladrão, que político é tudo ruim. Não, tem políticos de muito tempo na política que são bons, que a gente precisa... Talvez o formato de lutar é diferente, talvez a coragem de denunciar, talvez por medo de ser associado a algum grupo, alguma parcela da sociedade, talvez um preconceito enrustido ali, enfim. Mas assim, tem políticos que defendem algumas coisas boas para a cidade, tem políticos que defendem algumas coisas no Congresso Nacional. A gente nunca pode nivelar por baixo político, porque política é o que move a nossa vida. Tudo da nossa vida é política, né? A gente está vendo aí uma campanha nas redes sociais do arroz. Tudo é arroz, né? Arroz, que o arroz está caro, arroz é isso e tal. Política, né? E a gente sente a política no bolso da gente. A gente sente a política na conta de água, na falta de água, né? Pagar por uma coisa que a gente não recebe, na conta de luz, né? Na passagem do ônibus. Então como é que Gustavo abre a boca para dizer: eu não gosto de política, não suporto política, né? Política não se discute. Se discute. Política se discute. A boa política é discussão, é ponto de vista, é trocar ideia, é eu convencer você, é você me convencer e tal. A gente não pode nunca tirar o olhar de política achando que a política é uma coisa ruim, porque não é. Política é coisa boa. Boa política é algo extremamente proveitoso, né? Jesus foi um grande político, né? Chegou e fez muita articulação e tal, e discutiu e debateu. E também, quando se arretou, quebrou tudo. Chegou lá na igreja e desceu o cacete, assim, e tal. Então, às vezes precisa também de um momento de explosão, né, na política. Então eu acho que assim, a política ela é o que move e o que influencia diretamente a nossa vida. É o que vivemos, né? A gente exatamente, vive política. Em todos os sentidos, né? De oferta de educação, quando a gente diz, a educação está ruim, a saúde está ruim e tal. Dentro da nossa casa, quando a gente vai fazer a nossa feira, quando a gente vai no mercado, que a gente vê que a carne aumentou, que o feijão aumentou, que aquilo ali tá mais caro e tá pela hora da morte e tal. Porque minha irmã ontem foi na CIAV, e aí ela chegou extremamente reclamando, porque ela chegou com 2 mochilas. Eu disse: tu passou 1 hora para chegar, que eu fiquei com a filha dela, né? Se passasse 1 hora para chegar e tal. Ela disse: porque eu tava pensando no que é que eu ia trazer. Porque só isso aqui deu R$120. E tipo, eram 2 mochilas mesmo. Assim. E a gente agora, hoje em dia, atualmente, né, tem que ser algo muito calculado. Tem que ser o que é realmente necessário. Porque se você for levar, tipo, eu queria tanto isso, mas não é tão necessário, mas eu queria tanto. Você se perde e você gasta rios de dinheiro com nada. Perfeitamente. Então, isso é política. E quem está decidindo tudo isso? Esse governo desastroso aí, né? Que está preferindo exportar, vender mais caro para lá do que o consumo interno. Então, quando a gente tem menos aqui, porque tudo está sendo levado lá para fora, né? A gente fica com menos, a procura é maior, e aí vem a lei da oferta e da procura. Então, quando tem mais gente procurando,
mais eu vou colocar caro, e quem tem dinheiro paga. Quem não tem, né, vai ficar aí na vontade. Então, é sobre isso. Tudo é política. Então, já que tudo é política e tudo influencia na vida das pessoas, então que sejam as pessoas que tomem as decisões. E é para isso que a gente está colocando essa pré-candidatura. Para que a gente também se meta na política e diga, não, a gente não acha que deve ser dessa forma. A gente quer que seja diferente. Entende? Então, é por aí. Eu acho que o caminho é esse. Primeiro é estar inconformado. A gente está inconformado com o que está posto. E quando você está inconformado, você vai e tenta fazer a mudança por dentro. Já que por fora a gente está vendo que não está conseguindo. Já que a gente usou esse gancho de percurso, dentro da tua relação familiar, como foi? Tipo, é porque eu sempre imaginei como seria, tipo, se eu tentasse me eleger algo do tipo, como seriam meus familiares? Como seria a aceitação, como eles iriam me enxergar diferente. Pra tu, como foi essa situação? Tranquila. Extremamente tranquila, porque eu venho de uma militância política de muito tempo. De muito tempo, assim, eu sempre fui metido. De 2 em 2 anos eu tô na rua falando em microfone, né? Então, as pessoas sempre achavam que eu tinha esse tino para essa questão política. Porque às vezes você tem o tino de falar, de defender candidatos e tal. Outra coisa é você ser o candidato, né? Eu prefiro falar dos meus amigos do que falar de mim. Quando tu me perguntou quem é Alexandre, eu pensei, tive que refletir aqui o que é que eu ia dizer. Agora, se você me perguntar quem é Rui, né? Quem é Dai, quem é Pablo, que são meus amigos assim que são próximos, vou saber, né? Talvez até não fale tão bem de alguns, e tem algum defeito, tem isso, tem aquilo e tal. Porque a amizade é isso, né, também. Mas assim, para defender os outros, sempre fui tranquilo. Então eu venho de uma constância na política, né, na militância política, há muito tempo. De estar em reunião, de estar militando em partido, de estar em movimento, né, para Recife, movimento da educação, vai sair da Praça do Derby e tal. Eu estava lá com faixa, fazia faixa, ia. Então sempre fui metido nessa questão da política. Quando apareceu a oportunidade, né, meu pai não simpatizou muito com a ideia de ser candidato. Minhas irmãs já me apoiaram. Mas aí, com o desenrolar da história, né, eu obtive, assim, sempre tive o apoio do meu núcleo familiar, né, das pessoas que moram comigo. E foi tranquilo, assim, essa questão política dentro da minha casa, nas decisões que eu tomo, elas são tranquilas. E hoje, assim, eu sou o fio condutor da questão política na minha casa, né? As pessoas geralmente discutem política comigo, encaminham, né? Eu encaminho, assim, vai votar para deputado, a gente sempre conversa em quem vai votar para deputado. Geralmente, eu tenho a sorte de ter ali o apoio e a credibilidade da minha família, no ponto de que alguém que eu apresento, eu tenho credibilidade de obter o voto dessas pessoas, pela credibilidade. Porque muitas vezes, dentro da casa da gente, fulano vota em A, fulano vota em B, e fica, né? Sempre cada um vota um, traz um candidato. Mas na minha casa não, na minha casa a gente geralmente encaminha os votos para a mesma pessoa, porque eles veem em mim uma credibilidade, né? Geralmente sou eu que apresento os candidatos na minha casa. E desde quando, mais ou menos? Tu falou que de 2 em 2 anos, tá pela rua aí com o microfone. Desde quando tu percebeu que tinha essa coisa dentro de tu, essa vontade de falar, essa vontade de militar? E qual foi a primeira vez que tu foi fazer alguma coisa desse tipo? Tu se viu militante e olhou assim e fez... Estou realmente lutando por alguma coisa. Pô, eu não consigo te dizer uma data, assim, um período específico, não. Eu sei que dentro da minha casa, né, desde pequeno, eu cresci, eu não vou dizer que cresci num ambiente político, mas eu cresci sempre na defesa. Toda eleição eu via na minha casa, meu pai e minha mãe defender assim muito Lula em toda a eleição. E Lula vinha perdendo, né? Lula perdia as eleições. Mas sempre meu pai votava em Lula, sempre minha mãe votava em Lula e tal. E aí a gente sempre ia nessa linha, né? De ouvir. Meu tio, ele foi militante de um partido por muitos anos, né? Muitos anos, assim. Então, e aí a minha irmã, adolescente, minha irmã mais velha, na época adolescente e eu criança, ela começou também a militar, junto com o professor Joaquim, que foi vereador da cidade. Minha irmã começou a ir para protestos, para reuniões com o professor Joaquim e tal. E aí passou a também fazer parte de uma rotina da minha casa, as discussões políticas. Minha irmã recebia essas informações fora e dividia em casa, né, as questões e tal.
e se assemelhava muito com a defesa de Lula, que a gente já tinha em casa com papai e mamãe. Então a gente foi criando esse vínculo. Em 2008, foi quando eu acho que eu participei de uma primeira campanha assim, com mais senso crítico, com mais um olhar real para o que é uma disputa eleitoral. Nas outras, exato, eu acho que nas outras era mais a emoção assim de defender, até porque eu nem votava, então era uma coisa assim de que eu recebia e ficava naquela torcida para que Lula ganhasse e tal, e Lula não ganhava, e até que Lula ganhou e fez bonito, né, na presidência da República. Em 2008 foi quando assim eu falei no microfone no comício pela primeira vez, que foi defendendo o nome de Alfredo Costa para prefeito, né? Quando ali havia candidatos à reeleição, os mesmos candidatos de sempre, Alfredo Costa se mostrou diferente ali para mim. E eu abracei aquela candidatura, fui às ruas e defendi com unhas e dentes a candidatura de Alfredo Costa. E ele ficou em terceiro lugar na eleição geral, né? Inclusive, né, não contou nem com o apoio de todo mundo que era do partido dele na época. Mas a gente estava lá. E aí de lá para cá eu vim seguindo. Eu vim seguindo essa luta assim, né, na militância partidária e na militância das causas populares, defendendo o que é, né, do interesse do povo, porque a gente sempre diz o seguinte: a gente precisa defender o que realmente importa, para a gente não ficar preso naquele discurso, né, naquela palavra bonita, na oratória e tal, vamos discutir isso, discutir aquilo, e falar nisso, falar naquilo. Não, a gente tem que ir para a parte prática. O que é que muda a vida das pessoas? Quais são as políticas? Porque aí eu posso chegar aqui para vocês, né, semana que vem eu posso voltar aqui como candidato, e chegar para Rosália e chegar para Gustavo e falar que Moreno tá ruim a educação, e passar meia hora falando isso. Moreno, a educação tá ruim, a saúde tá ruim, as estradas estão esburacadas, a estação ali está sendo terminada agora porque está no período eleitoral. Poderia ficar falando isso aqui, mas isso é chovendo molhado, porque todo mundo sabe que Moreno está ruim. O que importa para a gente é discutir o que está ruim, o que pode melhorar e com viabilidade. Porque eu também não posso chegar aqui falando que a gente vai lutar para fazer Moreno uma Paris, uma Dubai. Não, a gente sabe da realidade do município. Então, trabalhar com a viabilidade, discutir o que realmente importa para mudar a vida das pessoas, porque não adianta ter uma cidade extremamente linda, reformada, que eu acho que nem vai dar tempo, mas assim, estão dizendo que a cidade, o centro da cidade vai ser requalificado. E aí? E eu chego na tua casa, tipo, não tem um sal. Tu tá passando necessidade. De que adianta? Então a gente precisa discutir o que realmente importa em Moreno, que é melhorar a vida das pessoas. É asfalto, é educação, é ter médico, é ter remédio para quando você for no posto, né, você ter remédio. É sobre isso. A gente precisa colocar a nossa visão sobre isso. Ter acesso até o básico. Exatamente. Né? Defender o básico, que a gente não tem, né? Então, é importante ter uma cidade bonita? É importante. A gente precisa de um centro mais qualificado? A gente precisa. Mas a gente tem quanto? Tem X. E o que é prioridade? É a vida das pessoas ou é o centro da cidade? Tendo essa visão, né? Mas só que a vida das pessoas passa. Quem passa pelo centro da cidade fica encantado. Diz, esse prefeito trabalha, tá fazendo, tá trabalhando pela cidade. Em cidades grandes sempre passa e olha, ai, como tá bonita a cidade. Mas e o básico? E nas periferias, como é que tá a situação? Não tá, não tem nem situação, né? O meu pai, por exemplo, é um desses que em Jaboatão, quando a gente passa pra visitar a casa da minha avó, às vezes, aí ele pega um caminho meio que alternativo do que é a BR. Ele vai entrando lá nos atalhos dele que ele tem. E ele diz que o prefeito de Jaboatão trabalha muito, mas a referência dele é que ele tá tapando os buracos da rua. Então, ele tá asfaltando a rua e ele faz, o prefeito trabalha muito. Só que isso não é nada, isso é obrigação. Tipo, se a rua tem buraco, o buraco tem que ser tapado. Beleza. Isso não é trabalhar, isso é fazer o mínimo. O mínimo. E assim, massa que o prefeito de Jaboatão tá tapando os buracos. E tem que tapar mesmo, né? Mas assim... Desculpa. O prefeito de Jaboatão tá tapando os buracos, ok. Mas assim, pra mim, que moro na periferia, eu não tenho nem carro. Tá entendendo? Eu nem tenho carro. E aqui, na periferia, o ônibus passa de 2 em 2 horas. Ou nem tem ônibus.
entendeu? Eu tenho que andar não sei quantos quilômetros para poder chegar na parada de ônibus. Tá entendendo? Então é isso. Porque que massa que teu pai tem um carro e que passa por uma rua lisinha, né? Tranquila, que não vai prejudicar o carro dele. Beleza. Mas não é todo mundo que tem o privilégio de ter um carro. Então, pra muita gente, tá se lixando se a rua tá esburacada, tipo... A minha tá lá um buraco, não é nem calçada, né? Não tem, tá no barro, na lama. Eu saio na lama para poder andar. Então, a gente precisa ver o que é prioridade. Agora, obviamente, que quem tem seu carro também precisa ter uma rua bem cuidada, porque paga seu IPVA para isso, né? Honra seus compromissos, seus impostos e tal. Não é que você precisa não fazer isso para fazer isso. Você pode achar um equilíbrio. Agora, dentro da realidade de um município pobre, você precisa, obviamente, eleger prioridades. Dentro da nossa casa é assim. A gente pega um dinheiro, né? E tipo, quer comer uma pizza. Pizza, digamos, é luxo, né? Mas tipo, tu sabe que tu precisa pagar uma conta. Que sexta-feira tem uma conta para pagar e eu tô com 40 reais. Então tu precisa eleger o que é prioridade. O que é mais importante? É comer essa pizza agora ou teu nome não ir pro SPC? Então tu vai fazer aí a tua análise. Agora, obviamente, o que vai te dar mais prazer? Comer a pizza, entendeu? Então é mais ou menos isso que os prefeitos fazem. E é uma questão de prazer no momento, né? Mas com certeza pagar a conta vai ser um prazer a longo prazo. Exatamente. E um prazer no momento, sobretudo que é algo momentâneo mesmo. Porque até o asfalto que eles colocam é momentâneo. Porque depois de uma chuva acaba. Pois é. Então já tem tudo a ver com o que tu falou. Eu vejo essa questão muito de prioridade, justamente nessa questão do asfalto, de que época de eleição, vamos arrumar rua e tudo mais. Enquanto os postos, que é o básico, por exemplo, liberar curativo, para trocar um curativo de alguém que precise, não tem. Por exemplo, o posto daqui da rua de cima mesmo, que é o posto da Olaria. Várias vezes, quando eu tenho que tomar vacina, eu sempre vou lá. E um rapaz, ele ia fazer troca de curativo, porque ele teve uma úlcera exposta por causa da diabetes. E não tinha gaze, não tinha esparadrapo. E é algo muito básico mesmo. É o básico do básico. Pois é, e é uma situação que eu fiquei tipo, meu Deus, não tem esparadrapo pra trocar um curativo, pra ajeitar um curativo. E essa não é a realidade apenas do posto daqui da Olaria. É a realidade do posto Santo Antônio, é a realidade do posto da maternidade, é a realidade da saúde, né? É a realidade da saúde. A saúde está na UTI. E olha que Moreno recebeu mais de 6 milhões de reais para tratar da Covid-19. Então, é uma questão de prioridade. A gente precisa. Então, o que é que precisa? Precisa de uma voz dentro do parlamento que faça essas denúncias, que cobre essas explicações e que, além disso, né? Porque uma andorinha só não faz verão. É preciso um parlamentar que instigue o povo a poder ir para a rua, saber seus direitos e cobrar seus direitos. Porque se chega alguém com um grupo, com um coletivo, fazendo essas cobranças, né, eu acho que qualquer líder político vai buscar vai pensar duas vezes, na verdade, qual vai ser a prioridade que ele vai eleger para fazer. Eu acho que a gente tem coisas muito mais importantes do que uma requalificação do centro da cidade. Sobretudo quando essa requalificação do centro me parece ser um projeto totalmente eleitoreiro, porque ela se aproxima muito do período eleitoral. A gente precisa ter essa visão e fazer essa reflexão antes de dar o voto. Às vezes o pessoal, o próprio povo da cidade, ele enxerga o que está acontecendo, ele tem total ciência do que está acontecendo, mas ele não faz nada. Por exemplo, é muito normal, eu cresci ouvindo isso, de que, prefeito quando se elege, vai lá roubar o dinheiro dele, quando chega no último ano de eleição quer trabalhar para... Eu cresci ouvindo isso, então é óbvio que eu ouvindo isso, eu não vou mais reeleger aquele cara. Só que quem tá falando isso vai lá e vota naquele cara de novo. Pra mim não faz... É um vício, não, né? Não tem Acaba sentido. Ainda tem aquela frase, né? Pelo menos ele fez alguma coisa. Não é porque a gente tá tão calejado de sofrer que qualquer mãozinha na cabeça nos parece consolo, né? Então, mas assim, eu acho que a gente precisa mudar esse pensamento. E depende de nós, entendeu? Depende de Gustavo, depende de Rosália, depende de Alexandre, depende de cada um, de tentar fazer diferente dessa vez. Eu acho que é possível fazer diferente e é possível ter e despertar nas pessoas um senso crítico. Porque, ora,
São 16 anos à frente da prefeitura, né? 16 anos. Qual é a promessa de mudar a cidade? 16 anos é tempo suficiente de você deixar sua marca. Qual foi a marca que você deixou? Então, é até uma autocrítica, né? Porque eu também teria vergonha de disputar de novo, tendo 16 anos, né? E tal. Mas assim, não personificando, não trazendo apenas para essa candidatura específica, todas as outras. De vereador também, né? Candidatos e candidatas precisam se mostrar quais são suas propostas. E também não é usar um discurso que parece que soa bonito, né? Num período eleitoral. Tipo, qual é a tua relação com essa pauta? Por que tu só está levantando ela agora? Entende? Porque eu poderia chegar aqui e dizer assim, qual é a tua pauta? Por que eu estou falando? Vocês poderiam chegar para mim e dizer, mas assim, tu está levantando o movimento negro e tal, tu está falando da periferia, tu está falando de... Qual é a tua relação com essas lutas? Né? E aí a gente já adianta, porque eu falei lá no começo, da questão do pertencimento, né? De estar presente em todas essas pautas, porque sou parte de todas essas pautas. É vivente de tudo, né? Isso. Justamente, então, a gente precisa fazer essa análise crítica, né? Parece besteira, mas não é, mas a gente precisa de uma reflexão sobre a quem vamos dar o nosso voto. E eu não estou aqui falando de Alexandre, não, né? Porque até quem vai assistir também pode ter esse pensamento de que eu estou fazendo missa de corpo presente. Não, a gente defende que o voto seja consciente. Consciente. Se você faz uma reflexão, se você coloca os prós e os contras dentro de uma balança imaginária, e você vê que o seu voto, depois de pesado, pende para um lado de votar nessa pessoa, então você está tendo um voto consciente. E aí você tem o direito e a liberdade de votar em quem você quiser. Inclusive no próprio atual prefeito, né? Do qual nós temos um posicionamento contrário, mas a democracia permite que as pessoas escolham livremente seus candidatos. O que a gente prega é que seja um voto consciente, desapegado de vício, desapegado de interesse pessoal, pensando no coletivo, pensando no bem da cidade. Feita toda essa análise, escolheu votar em quem você quis, beleza. Arque com as consequências do seu voto e também busque e cobre se quem você escolheu foi eleito, porque você tem participação tanto no êxito quanto no desastre de qualquer gestão. Eu tinha mais uma pergunta para te fazer, porque eu tô aqui meio que num papel ingrato de querer te jogar para fora do lado político, né? É óbvio mas que tu ia bem, vir, a gente tá aqui pra falar é óbvio que tu ia vir falar de política, você é pré-candidato e tal, e eu obviamente também queria muito escutar sobre isso, mas eu tô sempre nessa pegadinha de vamos ver o que ele tem para falar mais. Tua vida profissional, eu já perguntei da tua vida acadêmica, tu já falou que é estudante, que fez um curso, agora tá em outro e tal, já falou sobre isso. A tua vida profissional, tu já teve experiências profissionais, tu já trabalhou em algumas áreas, inclusive mais uma pergunta variada daquele Alexandre fora da política. Quem era Alexandre na vida profissional? Porque a gente sabe que política, sim, é uma profissão. Teoricamente ou não, né? Não sei, como eu disse, eu sou leigo. Mas quem vive no meio, quem vive no meio político há muito tempo tem disso como profissão. Ele é político, é um cara que está lá há anos e anos fazendo, seja lá qual seja o cargo. Mas você, como ainda não teve essa oportunidade, não conseguiu ainda chegar nessa posição de ser um candidato eleito, o que é que tu fez antes? Qual é a tua vida até hoje? Já trabalhou em quê? Eu já fiz de tudo, olha, o que você... Não, de tudo não, né? Quase tudo. Mas assim, eu já fui... Antes dessa questão da política, né? Agora, recentemente, eu tive uma oportunidade de um emprego que foi fruto da política, né? Eu assessorei o vereador Cid, né? Por 3 anos e alguns meses, né? Saí da assessoria e do universo da Câmara para ser candidato, né? Pedi a exoneração do cargo. Mas assim, antes disso, eu atuava na questão escolar, né? Estava dando aula, né? Dei aula em algumas escolas aqui do município, dei aula em Jaboatão, mas aí você vai lá para trás, eu vou bater lá na Contax, já passei pela Contax, né? Aí mais para trás já fui, inclusive, trabalhei numa escola infantil, sendo zelador, foi um dos meus primeiros empregos, assim,
limpando, as crianças vomitavam, eu sofria para limpar ali no maternal e tal. Mas assim, eu sempre fui fazendo meu trocado, né, minha grana. Pegava um trocado ali, outro ali e tal, eu ia me virando. Mas assim, a minha experiência hoje, assim, maior é na área da educação, né? Foi sendo professor. E esses 3 anos que eu citei também, né, trabalhando com o Cid. Já tinha também trabalhado na Câmara uma outra vez, assessorando também outro vereador que era do meu partido na época. Bacana. Como é o processo de trabalhar como assessor? Eu nunca tive essa oportunidade de perguntar a nenhum assessor. O que é que um assessor faz? É muito massa, né? Sobretudo quando você faz parte de um mandato assim que você julga um mandato bacana, como eu julgo o mandato do vereador Cid, né? Que hoje inclusive é pré-candidato a vice-prefeito. Mas assim, sobretudo para mim, que tenho a intenção de ocupar um espaço no Legislativo, eu aprendi muito, né? Na confecção de ofícios, porque a assessoria entra nessa parte de dar suporte ao mandato do vereador, na confecção de artigos, de ofícios, de requerimentos, né? No trato com as pessoas que são atendidas no gabinete do vereador, né? Esse primeiro contato é feito com o assessor, é o assessor que chega, que primeiro faz o primeiro contato, que prepara, né, para ser atendido pelo vereador. E nesse mandato que nós estávamos, era extremamente tranquilo, porque era um mandato extremamente aberto a sugestões, a opinião. Então, a gente cria ali, caminha junto, né, com o vereador no mandato. Bacana, legal. Você tem mais alguma coisa para perguntar? Eu queria perguntar se, tipo, realmente fora desse âmbito de política, qual A o gente teu tá indo lá e hobby? cá e... Sempre transitando, né, dentro disso. Mas qual o teu hobby? O que é que tu faz quando tu não tá lidando com política, quando tu não tá fazendo nada desse âmbito? Dorme. Não tem tempo para Gente, eu dormir. viajo demais de dormir, é uma coisa que eu gosto muito. Mamãe dizia que assim, ela reclamava muito que eu dormia bastante. Ela dizia assim, ó, quem dorme não vive, que não vê a vida passar, né? Deixa para dormir muito quando morrer. Mamãe dizia Minha mãe muito diz isso, isso. mamãe dizia muito isso a mim. Mas é uma parada que eu viajo demais, eu gosto de dormir. Gosto. E gosto de comer também. Mas assim, eu não sei se comer e dormir são hobbies, porque são necessidades do corpo humano, né? Tanto comer quanto dormir. Você precisa tanto de uma coisa quanto da outra. Eu gosto de ler. Eu gosto de assistir. E aí tem um hobby que eu gosto muito, também não sei se é hobby, mas assim, eu gosto muito de mesa de bar. Que a pandemia não me permite, mas assim, viajo numa mesinha de bar, Bigode ali na Praça da Bandeira, tipo, toda sexta-feira eu tava ali. E tal, tomava uma cerveja, tomava um guaraná, às vezes ia sozinho e ficava ali conversando, porque eu gosto de estar com gente. Meu hobby é estar com gente. Na praia, gosto de praia também. Viajo muito pra praia, ia muito com o Dai, com o Pablo. É isso, assim. Mas basicamente é dormir, comer, comer bem mas eu também tenho assistido muito, eu gosto de assistir. Então, veja, até nisso eu sou muito funcional, assim. Eu gosto de Tu tanta coisa. sabe cozinhar? Porque quem gosta de comer tem que saber cozinhar, É né? verdade. Não, mas graças a Deus existe delivery pra isso, né? Pra quebrar essa... Eu não acho que eu sei cozinhar, não. Eu sei fazer um creme de galinha muito massa, né, Rui? Eu sei fazer um creme de galinha bacana. Eu acho que eu sei fazer feijão também. Mas assim, cozinhar, um bolo, uma lasanha, macarrão de panela de pressão também eu sei fazer. Muito bom. Eu gosto bastante. Eu também sou meio assim na cozinha. Eu faço um E sei fazer miojo, café. faço um miojo muito bom. Ah, também eu sei. Mas eu vi tutorial no YouTube pra fazer. Eu não sei como é que vocês estão de horário, se já tá legal e tal. A gente pode entrar agora, inclusive, na última coisa que a gente queria, que é fazer um joguinho de bate e volta rápido para fazer um encerramento legal. Vamos embora. A gente tem, são inclusive poucas perguntas. Eu E bem pensei, agora que tu falou em ler, que gosta muito de ler, em uma pergunta a mais. Então eu vou iniciar com ela e a gente vai fazendo aqui. Tu pega a próxima, tá bom? Tá bom. Livro favorito? Não, peraí, deixa eu entender agora.
Tu disse, É bate e volta as perguntas. Não, quer dizer, se tu falou em lei, aí eu tenho outra pergunta. É essa a pergunta? Sim, vai ser um bate e volta rapidinho. Tipo, teu livro favorito, tu responde ele, a gente Sim, faz outra pergunta. mas deixa eu entender. A gente faz rápido. Essa aí, do livro favorito, é a pergunta que tu tinha... Que veio na mente agora ou já estava aí? Que veio agora, porque a gente perfeito. falou que gostava muito de ler também. Então, dá-lhe de novo. O teu livro favorito. Dom Casmurro. Uma pergunta que também não tem aqui. Capítulo traiu ou não traiu Bentinho? Eu acredito que não. Ah, eu também acredito que não. Um sonho. Um sonho pessoal? Uhum. Viajar e conhecer... Poxa, vocês me pegaram. Um sonho. Ver Moreno livre de todas essas mazelas sociais. É um sonho. Melhor série. Grey's Anatomy. Tudo perfeito. Não teria resposta melhor pra melhor série, com certeza. Maravilhoso. Comida favorita? Lasanha. Fazer política é? Fazer política é necessário. O que diria pro Alexandre do passado? Lá na frente você vai ver que tudo faz sentido. E como é que tu se enxerga daqui a alguns anos? 5, 10, 15, 20? Se eu, dentro dessa loucura que é a cidade, que é a política, que é a vida que a gente está vivendo, com essa pandemia, com tudo, se eu chegar a 15 anos com a minha mente sã, eu acho que já vai valer muito a pena, porque a gente precisa muito cuidar da nossa saúde mental. Muito, muito a pena mesmo assim. Então, se daqui a 15 anos eu estiver são, tranquilo e defendendo o que eu acredito, não ter me corrompido, não ter me vendido, independente de qualquer espaço que eu esteja, né, que eu peço muito isso assim a Deus e faço disso também um mantra, que eu não me perca no caminho, porque a gente corre muitos riscos dentro da política. Então, se eu continuar com a mesma serenidade, com a mesma tranquilidade, com a mesma força de buscar as coisas que eu acredito, eu acho que vai ter valido muito a pena. Daqui a 15, daqui a 20, daqui a 100 anos, que eu vou viver até 150. Bom, então foi isso. Eu achei massa. Ficou um papo legal, a gente também achou muito legal. A gente só queria reforçar que foi um prazer receber você Imenso. aqui e que a gente espera de verdade que as portas estejam abertas para que você volte futuramente. Se possível, que a gente cresça muito também, que esteja um estúdio muito bem trabalhado para Mas ele eu adorei, receber. gente. Isso aqui pra mim tá perfeito. Me E que, sinto à vontade. e que você volte com os seus planos, metas e sonhos realizados. Possivelmente como um vereador, ou talvez um prefeito, ou Quem algo sabe? maior que você Quem almeja. sabe um senador da República. Não, eu quero agradecer muito a vocês, a Rosália, a tu, Gustavo, né, pelo contato que vocês fizeram pra gente estar aqui. Eu viajei muito, assim, achei que super leve. E eu tava falando com o Douglas, assim, eu tô meio que com medo das perguntas, do que pode vir e tal. Aí até o Dudu disse assim, não, você quer que ele mande? Eu falo com ele pra ele mandar as perguntas e tal. Eu disse, não, eu não acho que seja bacana. Porque aí não vai ser não vai ser um papo, né? Vai ser uma coisa meio... Assim, se ele mandar, eu também mando por escrito e ele posta. Então a ideia de ser surpreendido pelas perguntas também, além de causar um pouquinho de medo, eu acho que torna a parada mais natural. Quero agradecer muito a vocês, assim, pelo espaço e dizer que foi muito massa e que a gente possa estreitar laços, né? Não falando de questão política, assim, de amizade mesmo, de vocês, da gente se encontrar mais vezes, talvez sentar e tomar uma cerveja, porque vocês sabem que eu gosto, né? E tal. E eu quero agradecer também a vocês e dizer que a gente tem um sonho dentro dessa cidade, que é ver essa cidade melhor, e que as pessoas que estão assistindo também são convidadas a seguir a gente nas redes sociais e acompanhar um pouquinho do que a gente defende. Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, vai se ver representado pelo que a gente tem defendido e que a gente é um. Todo mundo, somos um. A gente vai deixar o teu @, na descrição, mas se tu quiser também deixar algum tipo de mensagem pro pessoal, onde é que eles podem te encontrar? É Alexandre Aquiles em todas as redes sociais. Todas. Tem alguma do partido, alguma coisa do tipo, só a sua pessoal mesmo? Não, só a minha pessoa. Tranquilo. Foi isso. Valeu. Muito obrigado mais uma vez, cara.
Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Se você chegou até aqui, não esquece De deixar seu like, curte, comenta pra gente saber o que você achou. E não esquece também de seguir a gente nas redes sociais que vai estar aparecendo aqui embaixo ou na descrição do vídeo, beleza? até a próxima!